Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida. Lembrando sempre que a nossa série ela busca o quê? Sempre discutir sobre a pluralidade, o respeito, a cidadania, respeito à fé do outro e também respeitar aqueles que também não têm fé. É isso aí. Então, ensino religioso. Mas qual será o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é, como há na tela, nós temos Hare Krishna. É isso aí. Vamos conhecer o Hare Krishna. Vamos conhecer essa tradição religiosa que remonta suas origens, suas raízes lá na Índia. Então é isso aí. E para brilhantar a nossa aula, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo na tela. Vamos ver? Reflexão. Egoísmo e narcisismo são as maiores barreiras para o que? O autoaprimoramento e a autorrealização de um mestre espiritual do yoga. É isso aí, vamos adiante. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o Hare Krishna. É sempre bom conhecer a tradição religiosa do outro e lembrar mais uma vez que essa série, certo? Que o nosso componente, o ensino religioso, ele busca justamente isso, essa questão da dignidade do ser humano, o respeito, conviver bem com o outro. Na tela, trago para vocês alguns conhecimentos. Hare Krishna, popularmente conhecido como Movimento Hare Krishna, tem suas origens na Índia e é parte de um contexto muito amplo e diversificado. É isso aí, esse contexto muito amplo, diversificado, a Índia, essa questão toda, vamos conhecer as raízes, o ponto neofrágico, ou seja, quais são as características principais do Hare Krishna e vamos adiante. Na tela, ainda trago para vocês esta informação, data de uma época imemorial, pois se baseia na coleção de 4 obras hindus, denominada Shruti, que são escritas védicas, que é o idioma sânscrito. Elas foram compiladas, mas geradas pelo próprio Krishna, que é a suprema pessoa. É isso aí. E vamos adiante. Falar sobre o Hare Krishna, falar sobre o Hare Krishna no Brasil, sobre essa tradição religiosa aqui no nosso país. Na tela, vejam só essa informação. No Brasil, o movimento teve início na década de 70. Vejam que eu falei que lá na Índia há muito tempo. E no Brasil nós temos o quê? A década de 70, quando esse movimento vai se tornar mais popular. E trago mais ainda uma informação sobre essa tradição religiosa aqui no Brasil. Prestem bem atenção, acompanhem comigo. Aqui em nosso país, o Hare Krishna só apareceu como religião no censo 2000, com 1.679 adeptos. 10 anos depois, ou seja, em 2010, já eram 2.334 adeptos em todo o Brasil. Então, no último censo, eram o quê? 2.334 brasileiros adeptos do Hare Krishna. E é isso aí, essa questão sempre, o respeito e a pluralidade. Lembrem-se, plural, respeitar a diversidade religiosa. Aqui na tela trago para vocês o que? Uma fotografia, certo? De uma celebração Hare Krishna em São Paulo. Brasileiros, adeptos desta tradição religiosa. E trago uma outra fotografia mostrando uma indumentária tradicional Hare Krishna masculina, certo? É uma indumentária tradicional, repito. E aqui trago para vocês um outro ponto, a transmissão. Como se dá o conhecimento, a transmissão religiosa? Vamos ver? Acompanhe comigo na tela. Como segue uma tradição onde o conhecimento, prestem bem atenção, é passado de mestre para discípulo. Olhem para mim mais uma vez. Olhem só essa relação. Mestre, discípulo,
como eu falei, uma tradição religiosa que remonta ao quê? À Índia. Então, jovem aqui no Brasil. Então, veja só essa relação: mestre, discípulo, a tradição religiosa. Vejam só essa peculiaridade, essa característica do Hare Krishna. Voltando ao slide, nós temos o seguinte: vejam só, o conhecimento é passado, como eu falei, de mestre para discípulo. Sobreviveu intacto até os dias de hoje, chegando ao século XXI, onde vários mestres espirituais predicam, falam sobre os seus preceitos. Então aí na tela nós temos o quê? Uma tradição religiosa perpassada de quê? De mestre para o discípulo, chega ao século XXI e há o que? Mestres espirituais que transmitem os conhecimentos, as diretrizes desta tradição religiosa. Vamos ver aqui. E na tela nós temos aqui, certo, o fundador da Sociedade Internacional de Consciência de Krishna, certo? Vejam só aqui, Prabhupada. Prabhupada, ele é justamente esse fundador da internacional, dessa Sociedade de Krishna. Então vejam só a organização, vejam só as origens. Então tudo isso faz parte desse mundo, desse universo do Hare Krishna. E vamos adiante. Na tela trago para vocês o seguinte: o movimento retomou sua força a partir de 1486, com o nascimento do erudito, filósofo e místico Panditi, certo? Aí é importante saber que ele nasceu na Índia. Então vejam só, a Índia, tradição religiosa, remonta suas origens há muito tempo, ela volta 1486, a justamente o que? A organização dos seus conhecimentos, essa tradição que é passada de mestre para discípulo. E vamos adiante. Ainda sobre o Brasil, alguns pontos importantes. Na tela nós temos o que? No Brasil, o movimento teve início, como eu já falei, na década de 70, sob a liderança de quem? Aí nós temos Hidrayananda. Hidrayananda, esse pensador, justamente organizou que esse movimento aqui no Brasil. E em todo o mundo, vale salientar, são mais de 350 centros culturais e 60 comunidades alternativas. Então é importante conhecer. Veja só que é um movimento que é internacional, justamente. Veja que há em vários países. Veja que é uma tradição religiosa. Só um minuto. É importante, estudante. Vejam só que é uma tradição religiosa, que ela é organizada. Veja que é uma filosofia de vida, que ela remonta às suas origens. Então, tudo isso, nós temos o que? O respeito. Então, suas origens muito antigas. E lá da Índia, então, é importante conhecer, lembrar aquilo que o outro prega. E na tela, trago para vocês uma representação de Krishna. Observem na tela esta representação de Krishna. Olhem aí. E vamos adiante. Outra representação de Krishna. Então vejam só essa questão. Conhecer, o conhecimento de quê? Da tradição religiosa do outro. Então até agora nós já temos o conhecimento de quê? Das bases, das origens, da chegada aqui em nosso país. E na tela trago para vocês, acompanhem comigo aqui na tela, por favor, todo mundo. Aqui nós temos a saudação Krishna, pode ser traduzida como todo atrativo. E Hare diz respeito à energia divina. Então vejam só, o todo atrativo, a energia divina. Os seguidores dessa religião acreditam na existência de apenas um Deus, que recebe diferentes nomes de acordo com o quê? Com a circunstância, o tempo e a religião. Então aqui nós temos o quê? O todo atrativo, a energia divina. E vamos adiante. Então é isso aí, conhecer os pontos importantes de cada movimento. E hoje, em especial, o Hare Krishna. E ainda trago mais para vocês. Na tela, nós temos aqui, escutem só essa informação,
O movimento se caracteriza por considerar Krishna, como nós vimos, certa representação dele, como a suprema personalidade de Deus. Krishna é o personagem que aparece, certo, na batalha de Kurukshetra, relatada no Mahabharata. O que é o Mahabharata? É um grande poema épico que conta a história da Índia. É do Mahabharata, no sexto canto, que sai o livro, aqui nós temos Bhagavad Gita, o livro sagrado do movimento. Então vejam só aí, Krishna, a batalha, a Índia, o livro sagrado, conhecer, e trago na tela aqui, olha aí o livro sagrado, o Bhagavad Gita, Gita, certo? Então conhecer. E vamos ver aqui um pouco sobre a meditação. Existem regras na meditação dessa tradição religiosa? Acompanhe comigo na tela. Não há regras rígidas para recitar o mantra. Pode ser recitado mentalmente, murmurando em voz alta. Pode ser simplesmente declamado ou então cantado com qualquer tipo de melodia. Pode ser cantado a qualquer hora do dia e da noite e em qualquer lugar, inclusive enquanto se executa outras atividades. Então vejam só, observaram aí a meditação, como se faz a meditação, certo? Então nós já temos o que? O conhecimento, as origens, Krishna, o livro sagrado, nós temos o poema épico, certo? A formação a questão da formação, nós temos os gurus, o discípulo. Então tudo isso faz parte desse universo do Hare Krishna. E é importante também conhecer isso aqui. Olhem para a tela que nós temos. As pessoas que passam pela cerimônia de iniciação usam um rosário denominado Japamala, que ele é feito de 108 contas de madeira de uma planta sagrada. Prestem bem atenção. Então aqui nós temos esse rosário, que é o Japamala, certo? Que ele é usado pelos devotos. E trago na tela aqui uma fotografia deste rosário. Então vejam só, aqui nós temos o que? Algo devocional, algo para meditação dos Hare Krishna, dos adeptos dessa tradição religiosa. Então vejam só, esse conhecer. Então nós estamos conhecendo os passos, os pontos peculiares dessa tradição religiosa. Aqui na tela, vejam só a questão do mantra. A repetição do mantra associado a todo o contexto de devoção pode levar a estados elevados de consciência. A literatura do movimento prevê a possibilidade de alcançar-se o êxtase espiritual. Olhando para mim, nós temos aqui o mantra, meditação, vimos o rosário, né? O Japamala, e atingir aos estados de consciência e o êxtase espiritual. Vejam como é bom conhecer a tradição do outro. E agora vamos ver os princípios. Quais os princípios dessa tradição religiosa? Vejam só, olha que nós, essa caminhada de conhecer a tradição do outro. Primeiro, parar o consumo de carne. Parar de participar e praticar sexo ilícito. Não participar de jogos de azar. Não usar tóxicos. Então, não usar drogas. Então, aqui coloquei para vocês, mais uma vez, 4 princípios, não é isso? Que falam sobre o que? O uso de carne, certo? Evitar a prostituição, jogos de azar, tóxico, drogas. E trago ainda outras práticas. Vamos conhecer as outras práticas? Olhando para a tela, nós temos aqui. Primeiro, oferecer o alimento a Krishna antes de consumi-lo, com mantras e orações específicos. Segundo, recitar um número fixo de voltas diárias de quê? Do Japamala, aquele objeto que nós vimos de devoção. Terceiro, associar-se com pessoas favoráveis à prática. Sempre estar junto com pessoas que pensam igual a você, da sua tradição
dessa tradição religiosa, peregrinar a lugares sagrados da tradição, participar das atividades do movimento, do templo, no caso, participar do serviço prático nos templos e centros culturais do Hare Krishna. Então é isso aí. Vejam só essa questão que nós temos. Olhem só aqui essa informação, buscar, passar para você, estudante, conhecer um pouco mais sobre essa tradição. Mas como será a iniciação de um adepto, certo? De um membro, de um novo membro? Há 3 estágios. Na tela nós temos aqui. A primeira parte da iniciação é uma cerimônia. Nessa cerimônia, o devoto recebe de seu guru um japa e faz o voto de todos os dias cantar os mantras e seguir outros princípios. Esse é o primeiro passo, que ele vai receber o japamala. Vejam só essa relação do guru, do seu mestre com o discípulo. A segunda, há uma segunda? Vejam só, essa segunda iniciação, ele recebe um cordão sagrado e um mantra que ele recita 3 vezes por dia. Veja só, ele torna-se então Brahmani. Então vejam só a segunda parte da iniciação. E na terceira e última, nós temos o seguinte: a terceira iniciação é a de renúncia dos bens materiais e da pregação da consciência de Krishna pelo Guru. Então, sempre essa relação sempre a relação do mestre com o discípulo, o Guru espiritual. E aqui nós temos alguns pontos importantes. Vamos ver, aos domingos, os templos Hare Krishna abrem as portas para um festival do qual todos podem participar, devotos e visitantes. Cantam, dançam, assistem a uma palestra sobre algum tópico espiritual. Vejam só aqui, cantar, dançar, a alegria, aos domingos, o templo aberto, os devotos se reúnem. Então tudo isso é importante. E na indumentária, vamos ver aqui na tela, nós temos aqui o seguinte: não é obrigatória. Quem gosta de usar, usa tradicionalmente, certo? A calça de estilo védico e a camisa larga, no caso dos homens. As mulheres podem usar os saris, certo? Aqui na tela nós temos aqui uma fotografia, uma representação de mulheres, certo? Que estão usando o quê? A indumentária feminina, tradicional. E é isso aí. É isso aí, estudante. Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos. O quê? Uma tradição religiosa que veio lá da Índia. Há gurus, há associação internacional, relação do mestre com seu guru, aos princípios, como não tomar droga, como não comer carne, certo? Aqui nós temos as vestes tradicionais. Nós temos aqui no Brasil o número de adeptos. Então é justamente isso, conhecer a tradição religiosa. E deixo como desafio para vocês, que tal vocês estudarem mais sobre o Hare Krishna e apresentar ao seu professor, certo? Apresentar, discutir sobre essa tradição religiosa, lembrando sempre com respeito, com a pluralidade, com a questão da cidadania. E é isso aí, conhecer a tradição religiosa do outro. E essa tradição que remonta lá da Índia. Então, deixo para vocês um forte abraço. Agradeço aqui a Jefferson, professor aqui de Libras, e a Ronaldo, da técnica. Forte abraço a todos vocês e até o próximo encontro. E pesquisem mais sobre o Hare Krishna.